Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste dia 29 de junho de 2025, último domingo do mês de junho e também último domingo dos primeiros 6 meses do ano. Já estamos na metade do ano de 2025. Eu queria falar um pouquinho sobre um perigo grande que está já ao nosso redor, em todas as áreas, que se chama inteligência artificial. Não é sobre ela que vou pregar, mas mencionar que já está em ação, né? E inclusive tem vídeos, entre aspas, cristãos. Digo isso porque eu já me deparei com vários desses vídeos de pastores em que, se você não prestar atenção, vai pensar que esse pastor está falando essas coisas. E já me deparei com esses vídeos, principalmente na língua inglesa, em espanhol também, pastores que eu conheço que já não estão mais entre nós. A inteligência artificial pegou a imagem, pegou a voz, duplica, né? Tanto imagem e voz. E esses pastores estão afirmando coisas que, quando estavam vivos, jamais fariam. Olha o perigo aí. Olha o perigo. Quantas pessoas estão caindo nisso? Não, mas o pastor fulano disse. Crentes que o pastor fulano falou aquilo e não é. É um vídeo, um áudio totalmente fake. E alguns anos atrás, isso foi lançado, né, nos Estados Unidos, essa expressão deep fake, um engano profundo. Isso está acontecendo, já está aí solto, e a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, tá? Nós precisamos nos firmar nas Escrituras, nas Escrituras. O tema de hoje dessa mensagem é algo que volta e meia, como se fala, estava nas discussões entre os apóstolos. O que os apóstolos discutiriam? Tinha uma discussão entre eles. Volta e meia essa discussão estava presente. Quem é o maior? Volta e meia os apóstolos, os santos apóstolos, exato, os santos apóstolos estavam se degladiando entre eles para saber quem é o maior. Quem é o maior? E isto me fez lembrar de um hino, em que a gente canta: eu quero estar de joelhos entre os santos. A palavra de Deus nos diz que serão ruas de ouro. Gente, se eu conseguir entrar para fazer gari nessas ruas, limpar as ruas, graças a Deus. Imagine não entrar. Por que estou falando isso? Porque essa mentalidade de quem é o maior, não sei porquê, mas isso está incutido em cada ser humano desde criança. Décadas e décadas atrás, quando eu era um piacito que não sabia de nada, junto com a turminha de outros piacitos, vamos ver quem cospe mais longe. Lembra? Quem é homem sabe disso.
Se reunia com os outros coleguinhas e tinha cada competição idiota, certo? Mas por que quem meteu isso na cabeça do gurizito? Isso está dentro. É a natureza humana de querer aparecer mais do que o outro, ser mais do que o outro. E tristemente vemos isso em homens adultos, nos apóstolos. Lucas 9, 46. E suscitou-se entre eles uma discussão, entre eles os apóstolos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? Mas essa era uma discussão recorrente quer dizer que volta e meia acontecia esse pega entre os apóstolos. Qual deles era o maior? Vamos para Mateus 18. Mateus capítulo 18. O versículo 1. Onde está registrado: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Parece que eles estão perguntando isso, mas na verdade essa pergunta feita para o seu mestre escondia de nós 12 qual é o maior. Na verdade estava escondendo essa pergunta. Nós todos estamos no reino do céu, mas fala aí, qual de nós é o maior? Marcos 9, 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, observem aí, o Senhor Jesus perguntou dos seus discípulos: que estáveis vós discutindo pelo caminho? O Senhor Jesus estava na frente, e os discípulos seguiam, mas estão discutindo atrás dele. E aí ele os confronta. Me fala aí, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Chega até ser meio cômico, né? Os discípulos ficaram caladinhos. Por que não responderam? Por que calaram? Calou por quê? Por que calou? Por isso. Porque a sua motivação era uma motivação bem carnal. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Percebe? Uma e outra vez nos evangelhos está essa discussão. Qual deles é o maior? Qual deles é o maior? Quem é o mais bam de nós, os apóstolos? Literalmente é isso. E nós temos até uma senhora. Mas se fosse entre as senhoras não seria isso, porque nós mulheres... nós mulheres. Vamos lá para Mateus 20. Versículo 20. Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe, uma senhora, com certa idade já, com certeza, porque esses filhos já eram homens feitos. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Ela veio puxando os seus filhos. Vem cá. Agora eu vou decidir essa parada aí. Vamos lá com o mestre. Adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe, ele falou: que quereis? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Olha a intercessão de uma senhora, mulher.
Não, se fosse com as mulheres, isso não aconteceria. Está aí a prova. A própria mãe, né, não, tentando cavar um lugarzinho assim de destaque para os seus 2 filhotes. É o que está escrito. Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículos 35 a 38. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Eles tinham, né, características muito boas, mas uma e outra vez voltava à tona esta questão da sua ambição pessoal. Quem é o maior? Quem é o mais bambam aqui de nós 12? Né? Volta e meia aparecia essa questão. Tá? Era uma ambição apostólica, vamos chamar assim. Né? Porque essa discussão era recorrente. Só que essa discussão vinha da natureza humana corrompida que os próprios apóstolos tinham. Né? O apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, em Romanos 7, expressa isso claramente. Querendo fazer o bem, encontro na minha natureza, nos meus membros, na minha carne, uma lei, né? Uma força que me leva em direção oposta àquilo que Deus quer. Né? Eles pensavam num reino terreno. O pedido da mãe, né? Senhor, que em teu reino um esteja à tua direita e outro à tua esquerda, porque os meus filhinhos, é bem humano isso, não é para jogar pedras neles, mas é reconhecer que isso é uma ambição humana, da natureza carnal. Né? Vai que a senhora estaria longe, está vendo esses 2 aí? São meus filhos, só um à direita e outro à esquerda do Senhor. Para quê? Só para aparecer. Esses aí, está vendo? Esses 2 aí são meus filhos. Só isso. Não ia mudar em nada. Né? Mas eles estavam pensando nesse reino terreno. Lucas 22, 24 é o que nós encontramos, né? Porque nem mesmo na última ceia, se observamos Lucas 22, 24, é a ceia do Senhor. Tá? Nem mesmo na última ceia, eles deixaram essa ambição. Vamos aproveitar essa aí, a última ceia. Então, eles não sabiam que seria a última, a princípio, mas era uma ocasião muito especial. E eles queriam aproveitar, né? E houve entre eles contenda sobre qual deles parecia o maior. A ambição carnal precisa ser crucificada todo dia, e nós temos essa ambição carnal. Essa ambição precisa ser crucificada. E uma pergunta que chega à nossa mente, a pergunta: para quê? Mas chega à nossa mente não quando estamos jovens. Chega à nossa mente já quando o nosso reloginho já está com pouquinha areia em cima. A maior quantidade de areia já baixou. Aquelas ampulhetas, né? Essa pergunta, para que tudo isso? Quando ficamos pensando, olhamos tudo que fizemos, ou com tristeza pensamos as coisas que não fizemos, e vem a pergunta: e para que tudo isso?
né? Um jovem de 18 nunca vai pensar para que isso. Um jovem de 30 também. Só essa pergunta vem já quando já vivemos muito, né? Essa ambição carnal precisa ser crucificada, né? Precisamos nos submeter às coisas que estão registradas na palavra de Deus. O Senhor responde: o maior é o que não anseia ser o maior. Parece um contrassenso, né? O maior é aquele que não anseia ser o maior. Onde está isso? Marcos 9, 35. Marcos capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou aos 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Seja o último e o servo de todos. Esse aí vai ser o primeiro. Mateus 18, 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus, né? Humilde como esse menino. O Senhor Jesus não repreendeu os seus discípulos, nem os castigou, mas o Senhor Jesus ensinou-os através de esse ato de chamar um menino e colocar no meio, e ele disse: se alguém se fizer humilde como esse menino. O que o menino estava representando? O menino estava representando dependência. Ele depende. Não pode valer-se por si mesmo por aí, sair pelo mundo e vai morrer esse gurizito. Ele depende de alguém. Ele estava ensinando, então, dependência. Ele estava ensinando humildade. Humilde como esse menino. Esse menino, não, deixa comigo que eu pode ser o que, gurizito, não pode nada. Mal consegues caminhar. E estava ensinando também sinceridade. Ele não tenta exatamente fazer isso. Deixa comigo que é comigo, eu posso. Não, o menino percebe, não, aquela cadeira é muito pesada para mim, eu não consigo. Ele aceita seus limites. Qual é o adulto que pensaria, não, essa cadeira é pesada para mim? Criança, sim, não consigo. Então, esse menino estava representando essas três coisas: dependência, a humildade e a sinceridade. E o Senhor Jesus queria que os seus discípulos, que nós cristãos, tenhamos essas características: dependência de Deus, humildade para conhecer as nossas limitações, né? E a sinceridade. O Senhor Jesus, lá em Lucas 22, 26 e 27. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O Senhor Jesus dá essa lição aos seus apóstolos, né? Servir, não ser servido. Esteja pronto para servir, assim como eu. Eu estou entre vós para servir. Sede, pois, meus imitadores, me imitem. Essa é a correção que o Senhor Jesus deu para os seus próprios discípulos. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 em diante, está escrito: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu,
com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. O Senhor Jesus sabia o que ele estava, a que se referia. O cálice, o batismo que estava sendo, era a sua paixão e morte. E ele faz a pergunta: você pode? Não, podemos. Disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Estamos falando dos apóstolos. Eles ficaram irritados contra os 2. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, fazer grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor Jesus os corrigiu e colocou o padrão que Deus estabelece para cada um de nós dentro da igreja. Servir, não ser servido. Esteja pronto para servir. Quem é o maior? A pergunta está errada. Essa é uma pergunta que vem dessa natureza decaída. A pergunta que os apóstolos deviam ter colocado, a discussão que eles deviam ter feito, de acordo com as correções que o Senhor Jesus fez, a pergunta deveria ser: como posso servir mais e parecer mais com o Senhor Jesus? Não, qual de nós é o maior? Qual de nós é o mais bam? Não, a pergunta é: como que eu posso servir mais? Tem algo que eu possa fazer para servir aos outros? Essa foi a correção. E essa é a metanoia. Não no sentido que nós entendemos como arrependimento, mas no sentido de mudança de mente, mudança de maneira de pensar. A maneira de pensar carnal e a maneira de pensar que o Senhor estabelece. Examine-se a si mesmo. Há alguma ambição de aparecer? Como cristão, você quer isso? Em alguma área quer aparecer? Peça então ao Senhor Deus um coração de serviço ao próximo, muito em especial de servir a sua família, porque chega um momento na vida da gente em que tudo que eu fiz vai ficar para alguém. Para quem? Para a sua própria família. E todas as suas coisas, todas as suas características, você já deveria ter transmitido aos filhos, às filhas, aos netos, às netas. Esse é o único legado que cada um de nós vai deixar. Essa é a única coisa que vai restar. Você lembra do seu tataravô? Muitos de nós nem sabemos qual era o nome do velho.
2, porque são uma penca, né? 4, 8, 16, então 32 homens e mulheres, 16 lá. Eu não sei. Meu bisa, 8, 4 homens, 4 mulheres. Eu não sei qual é o nome deles. Né? Dos meus avós, mal, eu sei, não os conheci. O que ficou? Tá? Então, essa tentativa de querer ser o mais, não. Como posso servir mais para parecer com o Senhor Jesus? Né? Vamos finalmente ver algumas passagens. Tiago, por exemplo. Tiago está depois de Hebreus, né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Né? Antes ele dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que este seja o seu padrão, graça aos humildes. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso que o Senhor Jesus transmitiu para a gente, e esse é o padrão que nós devemos ter na nossa vida. Manso e humilde de coração. Porque Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele concede aos humildes. Vamos para Salmo 131. Salmo 131, o versículo 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisa muito elevada para mim. Né? Não fique almejando coisas para aparecer. Essa é a natureza carnal. Seja humilde. Né? Não se exercite em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas. Seguinte livro, depois de Salmos, Provérbios 16, versículo 18. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Provérbios 21, versículo 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Olho altivo, né? Coração orgulhoso, pessoa se acha o tal. É pecado, está escrito, bem claro. Né? Finalmente, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus nos conceda termos estes conceitos, né? Que Deus nos conceda essa metanoia, isto é, essa mudança de pensamento, de maneira de pensar, para nós seguirmos o que o Senhor Jesus transmitiu para os seus próprios apóstolos. Né? Os apóstolos, volta e meia, discutiam entre si quem era o maior. E o Senhor Jesus, volta e meia, os instruía e ensinava. Entre vós não será assim. Entre vós, pelo contrário, será quem é o que serve mais. Que Deus conceda isso, esse conceito, essa maneira de pensar totalmente diferente da maneira de pensar do mundo a cada um de nós. Que esse seja o nosso cristianismo. Deus conceda a cada um de nós. Amém.
em mim, ó Deus, o puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a minha alegria da tua salvação.